Bom, bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 13 de abril de 2020, às 7h40 da manhã. A gente vai dar início aqui à nossa aula sobre norma jurídica tributária. Tá? Eu digo para vocês que essa aula está sendo gravada e o seu vídeo vai ser postado no meu canal no YouTube, tá? Que é Prof. Murad, com U. Tá? O meu nome não tem U, mas lá no canal do YouTube ele tem, tá legal? Então, eu vou escrever aqui no chat. Tá, o canal no YouTube é Prof. Murad, tá? Prof. Murad. Daí, não sei se vocês chegaram aí lá. Aí é só vocês darem um pulo lá que todas as aulas vão ser postadas lá, tá? Essa é uma aula muito importante, tá? Essa é uma aula, assim, é tipo daquelas aulas fundamentais, entendeu? Nós temos 15 participantes, né, contando comigo, então são 14 alunos. Acho que é bastante interessante aí que vocês digam para os colegas de vocês que não estiverem assistindo essa aula, que assistam. Porque essa é uma aula, assim, fundamental, tá? Essa aula, eu diria até que é como se fosse uma aula divisor de águas, entendeu? Porque eu vou dar para vocês hoje, nessa aula, o meu conceito de tributo, entendeu? Vou dizer para você, eu vou trabalhar com o conceito de tributo. Então, como a gente está no curso de direito tributário, é muito importante esse conceito de tributo que eu vou passar aqui para vocês hoje, entendeu? É assim, eu considero essa aula fundamental, tá? Quem não tiver aqui, que assista depois, tá? Bom, vamos lá. Então, nós estamos, né, vocês estão vendo a tela aqui, que é aquele slide da nossa última aula, certo? Então, nós temos a Constituição Federal, que estabelece o sistema constitucional tributário, né? Abaixo da Constituição Federal, nós temos as normas gerais em matéria de direito tributário, que é o Código Tributário Nacional e as leis complementares. E aí, então, vem a União, Estados, Federal, municípios, editando leis que impõem o tributo. Então, todo tributo nós somos obrigados a pagar em função dessas leis editadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, ok? Então, sempre quando você vê imposto de renda, lei federal, PVA, lei estadual, PTU, lei municipal. Então, o que nos obriga a pagar o tributo, a lei que efetivamente institui o tributo é essa lei aqui, ó. Essa lei tributária emanada das pessoas políticas. Porém, essa lei tributária deve obediência às normas gerais em matéria de direito tributário, que, por sua vez, deve obediência à Constituição Federal. Então, aquele esqueminha hierárquico que eu coloquei para vocês aqui. O que nós vamos fazer hoje? Hoje, nós vamos analisar o tributo que está aqui, ó, na lei tributária. Eu vou dar um conceito de tributo. Aliás, como eu disse para vocês, né, eu entendo que o conceito de tributo nós devemos construir a partir da interpretação do texto constitucional. Ok? Então, eu vou trabalhar com o conceito de tributo a partir do texto constitucional e vou dar exemplos de tributos que estão instituídos em leis e nós vamos trabalhar com o conceito de tributo. Tudo bem? Bom, de cara, eu já digo para vocês o seguinte: eu entendo que o tributo nada mais é do que uma norma jurídica. Então, o professor Paulo de Barros Carvalho, no livro dele, ele estabelece ele diz que existem seis, não são interpretações, não, são seis conceitos de tributo, né? Tem gente que trabalha tributo como relação jurídica, tributo como obrigação, tributo como dever, tributo como dinheiro, enfim. Nós vamos trabalhar com o conceito de tributo como norma jurídica. E aí eu pergunto para vocês, alguém aí sabe o que é uma norma jurídica? Alguém sabe aí? Alguém diria alguma coisa? O que é uma norma jurídica? Porque se Uma tributo, lei. então, o Dulcineia, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje.
que vocês não devem confundir o texto da lei com a norma jurídica. Está vendo aqui, ó? Que não se confunda o texto da lei com a norma jurídica. Quando eu estudava na faculdade, eu também tinha essa percepção. Eu tratava dispositivo legal, norma, tudo como palavras sinônimas, entendeu? E hoje a gente verifica que não é. Quem mais aí podia dar uma ajuda para a Lucinéia? É um conjunto de regras do ordenamento jurídico? Então, Juliana, né? Eu diria, Juliana, que o conjunto de regras forma o ordenamento jurídico, entendeu? Aliás, esse é o conceito também do professor Paulo de Barros Carvalho. Ele fala que o ordenamento jurídico é o conjunto de regras jurídicas válidas de um determinado estado, entendeu? De um determinado país. Então, esquece o jurídico. O que é uma norma, gente? Como que as regras funcionam? Alguém aí tem que obedecer alguma regra? Como é que as regras funcionam? As normas. Então, vamos partir aqui, ó. Isso aqui é tudo feito a partir da doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, tá? Tem lá nos livros dele, ele explora muito bem isso daqui. Então, presta atenção. O plano 1 é o plano da literalidade. O que é o plano da literalidade que está aqui nesse plano 1 aqui? O plano 1, ou o plano da literalidade, nada mais é do que o texto da lei, do Cineia. Aí eu concordo com você. Então, é o texto da lei. Então, quando você entra em contato com o texto legal, você entra em contato com aquelas palavras que estão marcadas naquele papel. Hoje nem papel é mais, né? Mas, ou seja, são, na verdade, signos, né? É a linguagem que foi empregada ali. Então, todo texto de lei tem o emprego de uma linguagem, ok? Agora, quando uma pessoa se depara de um texto de lei e ele começa a ler esse texto de lei, automaticamente ele vai começar a se empenhar num processo de interpretação. Porque todo texto de lei, para ser compreendido, necessita ser interpretado. Ok? Não tem como você compreender o sentido de um texto de lei sem interpretá-lo. E é por isso que, para nós que trabalhamos com direito, a interpretação dos textos legais são muito importantes. É muito importante. Por quê? Porque se nós trabalhamos com lei, a lei, para ser compreendida, tem que ser interpretada, então nós temos que conhecer, saber como é que se interpreta os textos. Ok? Existe até uma ciência que estuda essa interpretação. Alguém sabe o nome? Qual é o nome da ciência? Hermenêutica. Isso, parabéns, Luiz. É hermenêutica, né? Então, quem vai estudar hermenêutica é a ciência que estuda as formas de interpretação dos textos da lei. E aí você já deve ter ouvido falar, existe a interpretação gramatical, existe a interpretação histórica, existe a interpretação sociológica, teleológica, sistemáticas, né? Existem várias técnicas de interpretação de um texto legal. Tudo bem para vocês? Todo mundo está me acompanhando? Beleza. Então, olha só. Quando o intérprete do direito ele interpreta o texto da lei, ok? E ele começa a fazer o quê? Ele começa a construção de sentido do texto. Ele começa a construir sentido. Então ele vai ler e fala: isso aqui diz assim, poxa, isso quer dizer isso quer dizer assado. Veja que o intérprete ele começa a construir um sentido dentro da sua cabeça, tá? Ao interpretar um texto de lei. Aí ele salta do plano da literalidade e ele passa para o plano 2, que é o plano das significações. Porque, veja, ele não está mais preso ao papel. Ele já cria na cabeça dele um entendimento sobre aquilo que está prescrito no texto legal. Entenderam isso aí? Quem não entendeu isso? Tá? Isso é muito importante. Aliás, eu sempre faço uma perguntinha agora nesse momento, né? Gente, quando você interpreta um texto de lei, você constrói o sentido a partir do texto de lei ou você cria um sentido a partir do texto da lei? Entenderam a minha pergunta?
Porque vocês... Ó, vamos lá. Vamos pegar duas pessoas que vivem em realidades diferentes, que possuem cabeças diferentes, que pensam diferentes. Elas podem perfeitamente ler o mesmo texto de lei e construir interpretações diferentes. Porque quando você interpreta um texto de lei, é claro que você constrói um sentido a partir dos signos que estão no texto. Mas você também, ao construir o sentido, você também leva em consideração conceitos que estão na sua cabeça. Entendeu? Então, essa é uma, poderia até dizer uma dialética, digamos assim, é uma questão muito interessante da hermenêutica. Porque a pessoa, quando está interpretando o texto de lei, claro que ela está construindo sentido a partir do texto. Mas esse sentido que ela constrói a partir do texto também leva em consideração a referência dela para com o texto. Entendeu? Dúvidas? Deixa eu só fechar a janela. É por isso que cada pessoa entende de um jeito. Beleza. Vocês entenderam, então, gente? Então, nesse processo hermenêutico de interpretação, é claro que o intérprete leva em consideração os significados que estão marcados nas leis, né? Dos signos das leis. Agora, ele também leva em consideração questões que são dele, tá? E aí, eu logo de cara já digo para vocês, duas pessoas interpretando o mesmo texto de lei quase sempre chegam a conclusões diferentes, tá? É muito comum isso. Você interpreta texto de lei e uma pessoa fala, o autor quis dizer isso. Daí o outro fala, não, o autor quis dizer aquilo. E aí começa uma discussão. Tudo bem isso com vocês? Beleza. Então aqui nós temos o plano 2, que é o plano das significações. Agora, para nós alcançarmos o plano normativo, aí presta atenção, gente. A gente vai ter que trabalhar com uma estrutura lógica que é comum a toda e qualquer norma jurídica, ok? Que estrutura lógica é essa? Está aqui, ó. A norma jurídica, ela possui uma estrutura lógica dual. Ela tem um antecedente e ela tem um consequente. Então, toda norma jurídica vai ter essa estrutura lógica. Tá? É claro que eu estou trabalhando com esse conceito de norma jurídica. Né? Existem pessoas que trabalham com outros conceitos, ok? Nesse modelo que nós estamos trabalhando de norma jurídica, a estrutura lógica dela é sempre a mesma. Por quê? Porque ela sempre vai ser um antecedente e um consequente. Gente, o que eu tenho no antecedente de uma norma jurídica? A descrição de um fato. A descrição de um fato. Todo fato descrito no antecedente de uma norma jurídica passa a ser relevante para o direito. Então, o antecedente da norma, eu apenas vou descrever um fato. E a norma vai dizer o seguinte: se esse fato descrito no meu antecedente ocorrer, eu quero que, como consequência, deve ser a relação jurídica Y. Então, o ordenamento jurídico ele sempre trabalha dessa forma. Ele descreve um fato e prescreve uma relação jurídica derivada desse fato. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Tá entendido? Então, presta atenção. Esse X e esse Y, essas são as variáveis, porque a estrutura lógica da norma é uma só. Dado o fato,
X deve ser a relação jurídica Y. Isso não muda. O que é que muda? O X e o Y. E o que é o X e o que é o Y? É exatamente a interpretação do texto de lei. Então, olha o processo hermenêutico. Você entra em contato com o texto de lei, você começa a interpretar esse texto de lei, você começa a construir sentido para esse texto de lei, e aí você pega esse sentido que você construiu a partir da interpretação do texto de lei e você satura aqui no antecedente e no consequente. E aí você criou a norma. Então vejam que a norma jurídica, na verdade, ela é uma criação do intérprete do direito. Tudo bem? Por isso que eu vou dizer aqui nesse slide aqui, ó, que não se confunda o texto da lei com a norma jurídica. A norma jurídica é construída a partir da interpretação do texto da lei e possui a seguinte estrutura lógica: dado ser e o dever ser, que é a relação jurídica. Então, a estrutura lógica ela tem o antecedente, que é a descrição do fato, e a consequência, que é a relação jurídica. Gente, é claro que o legislador, quando ele vai produzir a lei, acho que ele pensa numa norma e produz o texto, né? Só que aí, quando chega na pessoa que vai aplicar o direito, será que a pessoa que vai aplicar o direito vai produzir a mesma norma que pensou lá o legislador? Tudo bem? Esse é um grande problema que nós temos. Dúvidas? Beleza. Bom, agora presta atenção. Eu tenho a norma jurídica e eu tenho um antecedente, certo? Esse antecedente descreve um fato X. E no consequente, nós vamos ter uma relação jurídica Y. Aí vem a pergunta para mim, para vocês. O que é uma relação jurídica? Alguém aí sabe o que é uma relação jurídica? Vocês estão no 7º semestre de Direito. Ninguém sabe o que é uma relação jurídica? Ninguém quer arriscar nada? Gente, relação jurídica é um vínculo existente entre duas ou mais pessoas. Então, eu coloquei aqui para vocês, aqui, ó, sujeito A e sujeito B. O que acontece? Quando eu digo que existe uma relação jurídica entre A e B, eu digo que eles estão unidos por uma força jurídica que, na verdade, vai disciplinar as condutas que essas pessoas vão estar obrigadas a fazer uma para com as outras. E aí, a conduta ela pode ser obrigatória, facultativa ou proibida. Quando o ordenamento jurídico quer que você faça alguma coisa, ele vai ler obrigar. Quando o ordenamento jurídico não quer que você faça alguma coisa, ele vai proibir. E quando o ordenamento jurídico, para ele for indiferente, ele vai facultar. Então, vamos pegar exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês. Dado o fato que eu contratei uma pessoa para trabalhar para mim, deve ser que eu, empregador, seja obrigado a pagar ao empregado o salário. Aliás, não só o salário, né? Eu sou obrigado a pagar o salário, sou obrigado a pagar o 13º, sou obrigado a dar férias remuneratórias, eu sou obrigado a pagar o descanso semanal remunerado. Então, vocês vejam que quando eu pego um contrato de trabalho, né, eu tenho ali muitas relações jurídicas. Ok? Agora, por outro lado, o empregado fica obrigado a trabalhar para realizar uma conduta, a trabalhar para o empregador e fazer a atividade que eles combinaram. Então, por isso que tem aqueles, né, não sei se vocês se lembram lá dos contratos sinalagmáticos, né?
sinalagmáticos, né? O que é isso, né? Num contrato, eu me obrigo a pagar uma quantia em dinheiro para alguém e esse alguém se obriga a fazer alguma coisa para mim. Então, vocês vejam que celebrar um contrato, você dá origem a um fato, você celebrou um contrato. E aquele contrato vai dar origem a uma série de relações jurídicas. Então, eu, como locador, eu sou sujeito ativo. Eu tenho o direito de receber o aluguel. E o locatário é o passivo. Ele tem a obrigação de pagar o aluguel. Mas, por outro lado, eu estou na condição de sujeito passivo. Por quê? Porque eu sou obrigado a permitir que ele use a propriedade imobiliária. E ele tem o direito de usar a propriedade imobiliária. Então, vejam, senhores, que quando a gente pega um contrato, a gente pode construir N relações jurídicas a partir desse contrato. Estão entendendo, gente? Proibido. O proibido é legal lá no direito penal, né? O direito penal ele usa muito proibido, né? É proibido tirar a vida de outra pessoa, é proibido furtar coisa alheia, é proibido manter, vender, né? Tem vários verbos lá para mostrar o crime de tráfico de entorpecentes, tá ok? Então você veja que aquelas... por isso que eu coloquei aqui, ó, o antecedente, né, a descrição do fato, é o fato típico penal delitivo, né? Vocês já tiveram em direito penal, né? Então, quando você tiver em direito penal lá o fato tipo penal delitivo, nada mais é do que aqui, ó, o antecedente da norma jurídica penal. Só que no direito penal, ele descreve o fato e fala, está proibido de fazer aquele fato. Então, está proibido de dar causa àquele fato. E se você der causa àquele fato, você vai sofrer uma reprimenda do Estado. Bom, dado o fato que o sinal está vermelho, qual é a relação jurídica decorrente desse fato? Vamos construir a norma jurídica. Você é obrigado a parar. Perfeito, Siné. Essa é a norma jurídica do sinal vermelho, né? Dado o fato que o sinal está vermelho, você está obrigado a parar. Mas olha que interessante, Luciné. Se eu falar para você que você está obrigado a parar e que você está proibido de prosseguir, eu não estou falando a mesma coisa? Ué, obrigado a parar, proibido de prosseguir, é a mesma coisa, não é? E vou falar mais, hein? Não é permitido que você prossiga. Então, vocês vejam que esse obrigatório, o facultativo e o proibido, tá? São os chamados modais deônticos, tá? Veja que eu posso, a forma como eu emprego eles, eu posso dar o mesmo sentido, entendeu? Então, quando eu falo que você é obrigado a pagar o tributo, eu estou dizendo que você está proibido de não pagar. Quer dizer, eu posso usar um outro modal. É claro que é bem mais fácil para a gente trabalhar com o obrigado, né? Ou é proibido prosseguir, né? Obrigado a pagar. Mas eu só estou dando esse exemplo para vocês verem como nós podemos transitar entre os três modais e chegar ao mesmo resultado. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Eu não sei se vocês observaram, mas eu grifei aqui, ó, o obrigatório, né? Tá? Porque, gente, eu acho que agora, vocês já estão maduros. A primeira coisa, eu quero perguntar, alguém tem dúvida sobre o que é norma jurídica e o que é relação jurídica? Não, né? Bom, se vocês não têm dúvida quanto a isso, então olha só. O tributo é uma norma jurídica que descreve um fato no antecedente e prescreve uma relação jurídica no consequente. Uma relação jurídica de cunho obrigatório ou prestacional. Porque aquela pessoa que deu causa a esse fato descrito no antecedente, ela vai figurar no polo passivo da relação jurídica tributária
e vai ser obrigado a entregar ao Estado, que tem direito de receber, uma determinada quantia em dinheiro. Isso, para mim, é o tributo. Fácil, né? Me dê um exemplo de tributo aí. Alguém teria um exemplo de tributo? IPVA. IPVA, beleza. Qual é o fato que nos obriga a pagar o IPVA? É você possuir um carro. É o fato de você ser proprietário de um veículo automotor, certo? Então, olha só. Dado antecedente, dado o fato que você é proprietário de um veículo automotor, deve ser que você fique obrigado a entregar uma determinada quantia em dinheiro ao Estado de São Paulo a título de tributo. Muito simples. Imposto de renda. Dado o fato que você oferiu renda, deve ser que você pague uma determinada quantia em dinheiro à União a título de imposto de renda. Imposto de importação. Dado o fato que você está importando um produto estrangeiro, deve ser que você fique obrigado a pagar uma determinada quantia de dinheiro aos cofres públicos. Gente, preste bastante atenção, tá? No que eu vou falar agora. A relação jurídica tributária, que é essa relação jurídica que estou descrevendo aqui para vocês, que é uma relação jurídica de cunho obrigacional, que vocês tiveram lá no Direito Civil 3, tá? Sujeito passivo tem o dever de entregar determinada quantia em dinheiro ao sujeito ativo, que tem o direito de receber. Vejam que o objeto dessa relação jurídica não é bem o dinheiro. O objeto dessa relação jurídica é o dever de entregar o dinheiro a outra pessoa. É o dever de dar, é a obrigação de dar, tudo bem? Eu, por ser proprietário de um veículo automotor, eu tenho a obrigação de entregar uma determinada quantia em dinheiro aos cofres públicos. Tudo bem? E o poder público tem o direito de exigir de mim esse pagamento. Se eu não realizar esse pagamento espontaneamente, o poder público tem o direito de vir e exigir de mim esse pagamento. Fechou? Quem tem dúvidas? Poxa, ninguém tem dúvida? Não é possível. Legal esse esqueminha aqui, né? Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ninguém tem dúvida nenhuma, né? Beleza. Então, vocês vejam que o antecedente normativo lá no direito penal é o fato típico penal delitivo. Aqui em direito tributário, nós costumamos chamar ele de hipótese. Tudo bem? Nós não chamamos de fato típico delitivo, ou fato típico tributário. A gente costuma chamar de hipótese. Alguma dúvida? Beleza. Agora, olha só. Muito importante agora, tá? Presta atenção. Eu coloquei aqui, ó, uma norma jurídica primária. E aqui eu coloquei uma norma jurídica que eu chamei de sancionadora. Então, veja se vocês entendem o meu raciocínio. Na norma jurídica primária, o antecedente dela é a descrição de um fato. Então, está aqui, dado o fato X. E o consequente dela deve ser a relação jurídica Y. Agora, gente, nessa relação jurídica Y, alguém vai estar obrigado a fazer alguma coisa e alguém vai estar proibido de fazer alguma coisa, tudo bem? Ou alguém vai estar permitido fazer alguma coisa. Pergunto eu a vocês, se o Estado obrigar você a fazer e você não fizer, o que o Estado faz? Ele pune. E se ele proibir você e você turronamente vai lá e faz o que ele te proibiu? Ele vai te punir. Ele vai punir. Então, vejam só. Quando o dever ser da relação jurídica é um dever ser obrigatório e é um dever ser proibitivo, se você não faz aquilo que a norma te obriga, e se você faz aquilo que ela te proíbe,
Então, presta atenção, ó. Você vai dar ensejo à aplicação da norma jurídica sancionadora. Então, olha só. Qual é o antecedente da norma jurídica sancionadora? Dado o fato de não X. Aí, tá errado aqui. Desculpa. Dado o fato de não Y. O que é o não Y e lógica? Dado o fato de que a relação jurídica prescrita no consequente da norma jurídica primária não foi cumprida. Ou seja, dado o não cumprimento da relação jurídica prescrita no consequente da norma jurídica primária, é o que está escrito aí para vocês. Então, olha só, norma jurídica primária, ele descreve um fato como antecedente. E ela vai dizer, ó, se ocorrer esse fato, eu quero essa relação jurídica. Se ocorrer o fato e a relação jurídica não se concretizar, o não concretizamento dessa relação jurídica prescrita no consequente da norma jurídica primária, ela vira um ilícito. E ela vai ser antecedente da norma jurídica sancionadora. Então, a norma jurídica sancionadora fala, opa, você não cumpriu com a relação jurídica tributária. E aí, como consequência, deve ser uma relação jurídica sancionadora Z. Entenderam? Posso dar um exemplo para vocês, para ficar claro? Vamos lá, ó. Dado o fato do sinal estar vermelho, qual é a relação jurídica consequente? Parar. Bom, parar não. É obrigado a parar, tudo bem? Sempre use os modais, tá? O permitido, o proibido e o obrigatório. Então, dado o fato que o sinal está vermelho, pessoal, vai encerrar aqui, tá? A gente tem menos de 1 minuto. Eu vou encerrar a aula aqui e já vou chamar vocês de novo, tá bom?